Olá, gente, bom dia a todos. São 9h30, rapaz. 9 horas e 30 minutos em Salvador, capital da Bahia. Hoje, quarta-feira, 15 de maio de 2024. A gente começa mais uma edição, mais uma transmissão aqui na BNews TV, nas redes sociais do BNews. E uma edição nova do BNews Saúde, nosso programa que traz aqui informações importantes da área de saúde. Hoje eu recebo duas profissionais no estúdio. Eu estou com a Maju Veiga, ela que é nutricionista do aparelho digestivo, e Flora Fortes, médica, ó o trava-língua, gastroenterologista. Muito bem. Bom dia, meninas, sejam bem-vindas aqui ao BNews. Um assunto importante hoje, as doenças inflamatórias intestinais. Pouca gente conhece, né? Às vezes as pessoas têm um sintoma, não sabem o que é, e é difícil identificar pela falta de informação. Deixa eu começar com a Maju aqui à minha esquerda. Maju, bom dia, seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. É importante tratar desse assunto, né? O mês de maio é um mês representativo, mas é bom a gente falar sobre isso o tempo todo, né? Sim, o mês, na verdade, é só para chamar mais atenção, né, do mundo sobre essas doenças, porque tem crescido bastante. A gente está acompanhando agora uma pesquisa do Predict, eu estou envolvida no Predict, justamente acompanhando a evolução do Brasil na doença inflamatória intestinal. Passou de um estágio 1 para o 2 muito rápido. Então, é o momento agora de olhar para isso e ver o que está acontecendo e falar de prevenção. Quais são, Flora, os métodos, as formas que a pessoa pode prevenir esse tipo de doença? Né? Porque, às vezes, pela falta de informação, e aí a gente cumpre esse papel aqui, de abrir espaço para essa campanha e para essa temática, às vezes, pela falta de informação, a pessoa não sabe nem prevenir, nem identificar quando tem e nem tratar. Verdade, então, bom dia para você. Qual que é a importância disso? Bom dia, Rafa. Prazer estar aqui com vocês. Então, como o Maju bem falou, é importante a gente ressaltar o Maio Roxo, né? Sim. Que é justamente o mês de conscientização das doenças inflamatórias intestinais, que são doenças crônicas, né? Que não tem ainda um diagnóstico firmado, uma causa, na verdade, firmada, e que ela é de etiologia multifatorial. Então, existe a predisposição genética, então, pacientes que têm histórico na família já de doenças inflamatórias intestinais, e que aí, por ser multifatorial, entra aí os fatores de risco. Então, a alimentação, por isso a importância de Majuzinha aqui com a gente, para a gente falar desse acompanhamento multidisciplinar. A questão da alimentação é fundamental, que pode ser alterações intestinais, né? São gatilhos para levar a alguma alteração da microbiota intestinal. A alteração da parte genética, hábitos de vida, então tabagismo, o sedentarismo. Então, são vários fatores que, se a gente tem uma vida um pouco mais equilibrada, ajuda a reduzir o risco da apresentação das doenças. Pelo que eu entendi, então, minha querida Flora, não tem uma motivação única e específica. Isso, não tem. Né? Podem ser várias coisas, e por isso também os cuidados, Maju, devem ser em várias frentes, não é isso? E aí a gente tem a questão da alimentação, que é importante. Aliás, antes de falar sobre o cuidado da alimentação, quais são esses tipos de doenças? Isso, muito bem. Então, assim, a gente tem dois principais tipos, né? Que é a doença de Crohn e a retocolite ulcerativa. Tá. A doença de Crohn, ela habitualmente pode acometer todo o trato gastrointestinal. Então, até acometimento oral, estômago, intestino. Mas, na prática, a pessoa sente o quê com essa doença? Isso. As duas, acaba que o sintoma pode ser parecido. Então, as duas, o paciente pode ter dor abdominal importante, diarreia. Então, aquela diarreia crônica, mais de 1, 2 meses, persistente. O paciente pode apresentar muco, sangue nas fezes, aquela perda de peso inesperada, que eu não estou fazendo uma dieta. Do nada comecei a perder peso. Uma anemia persistente naqueles pacientes anêmicos, aquela fadiga, aquele cansaço persistente. E o acordar, principalmente, com diarreia, né? Porque existem as doenças funcionais também, que a gente pode ser um bate-papo em outro momento. Sim. Mas as doenças inflamatórias, o paciente habitualmente vai ter aquele despertar noturno. Entendi. Que a gente chama de red flags, que são sinais de alarme para aqueles pacientes que apresentem isso, procurem um gastroenterologista para poder a gente fazer a investigação e o diagnóstico precoce. E como o Maju falou, é importante o diagnóstico precoce para que a gente trate de maneira adequada no começo e que o paciente não venha para a gente com as complicações, com a doença muito mais avançada. Agora, Maju, vamos falar sobre a parte da alimentação. São vários fatores, né, como a doutora falou agora há pouco, mas a alimentação, ela exerce uma importância muito grande, não só para esse tipo de doença, mas para vários outros. Né? Aliás, para a nossa vida. Né? A gente tem um ditado que fala, a gente é o que a gente come. Né? Então,
E isso influencia muito nesse tipo, tanto na prevenção quanto no tratamento, né? Eu imagino, desses tipos de doença. Vamos falar sobre essa parte que é importante. A gente veio de um congresso agora, na Suécia, que justamente tocou nesse ponto de forma muito, muito clara, assim, e incisiva, da nutrição ser um dos fatores mais importantes dentro do quadro de prevenção e tratamento da doença inflamatória intestinal. Eu sou portadora de doença de Crohn, e falando de sintomas, assim, isso pode variar muito. E a nutrição, ela entra para tirar sintomas também, não é só o medicamento, né? Tem que ter as duas coisas juntas, por isso que a gente fala de atendimento multidisciplinar. A Flora vai falar mais depois sobre isso, mas o atendimento multi, ele é muito importante porque é uma visão total do paciente ali. Então, a gente consegue ter todos os fatores ali expostos na nossa frente para ter o tratamento adequado e direcionado. Então, muita gente tem dúvidas com relação à comida, fica muito naquela de tipo, eu posso comer o quê? E agora? Eu vou ter que tirar tudo e acaba restringindo tudo sozinho, o que é um erro muito grande. E piora a perda de peso, né? Piora a nutrição. Isso. E assim, ó, falando de doença inflamatória intestinal, sendo Crohn ou retocolite ulcerativa, a gente tem que mostrar também o outro lado da moeda, que não é só o emagrecimento. O paciente obeso, ele também tem, principalmente, aumenta o fator de risco para doença inflamatória intestinal, aumenta sintoma, aumenta a perda de resposta quando está com a medicação. Então, o sobrepeso também interfere. Não é só o paciente emagrecido que pode ter essa doença ou desencadear essa doença, ou continuar com a doença ativa e sim, continuar com sobrepeso e obesidade. Mas em termos práticos, né, quais tipos de alimento eles devem ser evitados ou devem ser consumidos para quem já tem a doença? Se vocês forem pesquisar sobre doença inflamatória intestinal, vão ouvir muito falar sobre dieta mediterrânea, mas não é só dieta mediterrânea, tá? O que é dieta mediterrânea? Pronto. Me diga aí. São a dieta que a gente vai para as raízes, os legumes, né, as verduras, peixe, né? Certo. E o que acontece? Não é só isso porque é uma dieta muito individual. Eu não posso dizer assim, Rafael, se você tem doença de Crohn, você vai comer isso, isso e isso. Depende de cada paciente, né? Depende de cada paciente. Então, cada um vai reagir de uma forma, mesmo que a doença seja igual. Mesmo que você tenha a mesma doença que eu, nossa dieta vai ser totalmente diferente. Então, o que a gente deve evitar, principalmente? Os alimentos ultraprocessados e os embutidos. Sempre, né? Sempre, exatamente. Qualquer doença, né, que a gente vai pensar. Hipertensão, diabetes, mas falando né? das doenças inflamatórias intestinais, é uma das maiores causas, né, da incidência. E o consumo disso aumenta a cada dia que passa pela praticidade, né? Mas também não devemos aterrorizar esse tipo de alimento no sentido de é um veneno, vocês não podem comer nunca. Não é assim. A gente tem como controlar isso e direcionar o paciente a ponto dele ter autonomia e segurança para comer. Agora, doutora Flora, me fale um pouco sobre o que a Maju tinha iniciado aí, sobre a questão do tratamento multidisciplinar. Isso. Eu estou aqui com uma médica gastroenterologista e uma nutricionista que tem a especialização, nutricionista do aparelho digestivo. Mas eu imagino que envolve toda uma equipe médica, né, para o tratamento. Sobretudo, imagino que quando você não tem uma motivação específica, né, eu acho que o cuidado ele tem que ser maior até para tentar prevenir e para o tratamento, né? Quando essa equipe ela trabalha em conjunto, trabalha em sintonia, esse paciente, ele pode levar uma vida normal, sem maiores preocupações? Me fala da importância desse tratamento multidisciplinar para o paciente. Com certeza, Rafa. Então, o acompanhamento, por ser principalmente uma doença crônica, é um paciente que a gente vai ter que acompanhar o resto da vida. É que não tem cura, não né? tem cura pro resto da vida. Nosso objetivo é que o paciente tenha uma melhora clínica, uma melhora dos exames e que ele tenha uma qualidade de vida normal. A pessoa morre dessa doença? Muito raro. Pode morrer como toda doença que a gente não trata, né? Sim. Se a gente não faz um tratamento adequado, se o paciente não é acompanhado de maneira adequada, infelizmente, existem casos muito graves. Mas assim, a gente diagnosticando precocemente e fazendo esse acompanhamento multi, então eu preciso de uma nutricionista especializada. Eu sou gastro. Sim. Então, meu olhar para esse paciente tem que ser o quê? A medicação, os exames, esse controle mais objetivo, assim dizendo. E eu preciso que esse paciente vá para uma nutri especializada. Né? Eu, como gastro, não tenho a competência de Maria Júlia para falar e orientar meu paciente em relação à alimentação. Então, eu, como gastro, preciso de uma psicóloga. Então, esse paciente vai precisar de uma psicóloga para tratar com ele
coisas do dia a dia, eu preciso ir pro banheiro, eu tô no meio de uma entrevista, eu preciso ir no banheiro, Entendi. porque pode acontecer. Entendi. Né? Eu vou precisar, em alguns momentos, me ausentar para ir no banheiro rapidamente por causa da diarreia. Então, eu preciso de uma enfermeira especializada para estar junto com esse paciente. Então, a gente tem desenvolvido até grupos, né, de acompanhamento, que tem a gastro, a nutri, a psicóloga, a enfermeira, para que esse paciente tenha autonomia. A gente precisa devolver a autonomia para nossos doentes, para que eles tenham qualidade de vida né? normal. Qualidade de vida. Normal. Vocês atendem aonde aqui? Só para tirar uma dúvida que eu sempre pergunto quando a pauta é tema médico. Eu e Majuzinha, a gente atende no SUS, então a gente já atende no Hospital Geral Roberto Santos, a gente tem um ambulatório especializado, ela está lá como voluntária com a gente, então a gente é o primeiro, assim, dos lugares que a gente ter essa a nutricionista especializada na doença inflamatória intestinal. Em 10 anos de ambulatório nunca teve Nutri lá especializado. Primeira vez agora. Só que é de forma voluntária. Já é um avanço ter um centro, né, específico para. Aqui em Salvador a gente tem dois. É o Hospital Geral Roberto Santos e a gente tem o Hospital das Clínicas. São centros excelentes. Dois públicos, os né? dois públicos são excelentes, são centros de referência da Bahia para os pacientes com doença inflamatória intestinal. Antes de eu emendar a pergunta que eu ia fazer, eu queria saber qual é o acometimento na população desse tipo de doença. Tem uma estatística mundialmente, a gente está chegando quase a 8 milhões de pacientes. Mundialmente. Então, 8 milhões. 8 milhões. Tem predisposição mais em homem e mulher? Alguma coisa nesse sentido? A gente vê alguns casos um pouco mais de mulher, mas é pouco essa diferença. Entendi. Não chama atenção, não. É mais assim, quase tete a tetezinho. Mas a gente tem aumentado... Talvez até em decorrência das mulheres serem pouco... a maioria um pouco mais do que os homens, né? Também. E às vezes nós procuramos mais o médico do que vocês, né? A gente se cuida, às vezes, um pouco melhor. Quase o homem sempre, vai levando, né? E a gente, às vezes, qualquer coisinha já vai pro médico logo. Eu tô com Maju Veiga, nutricionista do aparelho digestivo, e tô com Flora Fortes, médica gastroenterologista. Mas a pergunta é a seguinte: como é que é o tratamento dessa doença, o acompanhamento no SUS? Né? Porque muitas vezes a gente recebe um médico aqui para falar sobre diabetes, sobre câncer, e o médico ele atende na rede privada. Sim. E eu sempre pergunto, porque tudo bem que hoje, inclusive na rede privada, para quem tem plano de saúde, é um problema também, né? Mas é menos pior. E o nutricionista é pior ainda porque você é muito difícil achar nutri muito que atenda plano difícil. de saúde. Não tem como. Não tem como. E aí eu sempre pergunto, como é isso pro povo, né? Pra massa baiana, soteropolitana brasileira? Existe um acompanhamento, um tratamento, um diagnóstico, centros de referência? Sim. Queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Isso. Quer falar um pouquinho? O Roberto Santos é o hospital que a gente atua juntas, inclusive. E, assim, lá a gente consegue ter uma triagem, vamos dizer assim, perfeita na parte gastro dos pacientes. Lógico que existem alguns defeitos, algumas falhas que faltam ainda para melhorar, mas a gente dá o nosso máximo. Sempre assim, pode melhorar, né? Exatamente. A gente dá o nosso máximo para aquele paciente ele conseguir ter tudo que ele precisa ali. Ele sai desde do momento do diagnóstico, a gente tem que dar o acolhimento para ele, claro, que é o mais importante. E o acompanhamento nutricional. Então, assim, ele já sai da sala do médico e vai para a sala do Nutri. Chega aqui na minha sala, a gente ele já sai com a dieta pronta. Entendi. E eu monto junto com o paciente a dieta, justamente para não ter aquela, eu não gosto disso, eu não tolero tal coisa. Então, isso é muito personalizado, como eu te falei. Então... E assim, Rafa, graças a Deus o SUS tem nos dado oportunidades excelentes de tratamento. Então, a gente consegue fazer esse diagnóstico lá no hospital. E a gente tem um centro de referência, assim, para as medicações, que hoje é o CIMEB, onde os pacientes vão e conseguem pegar as medicações orais, porque existem, o tratamento, como o Maju falou, tanto da parte nutricional, mas médica também é individualizado. Entendi. Então, eu vou ter pacientes que vão utilizar medicações orais, inicialmente. Eu vou ter pacientes que vão precisar de medicações venosas. Eu tenho pacientes que usam medicações subcutâneas. São medicações caras? Caras. Por isso que o SUS dá todos os doentes têm acesso ao tratamento. Como é que funciona, por exemplo? Vamos falar de Roberto Santos, que é onde vocês atendem. Né? Um paciente que ele acha, né, que ele tem esse sintoma, ou que ele foi no clínico e o clínico falou, esse sintoma é de uma doença específica. Como é que ele faz? Ele chega lá, é atendido, ele tem que passar por uma triagem, tem que ser encaminhado. Como é que funciona isso? Nós já somos o final da chegada do paciente, né? Então, normalmente eles vão vir referenciados por colegas. Então, os colegas gastro, acaba passando pelo gastro mais geral, e aí eles vão ser encaminhados. Tem uma fila única, acaba que às vezes tem pacientes que o colega gastro consegue encaminhar pra gente, mas habitualmente existe a fila única que tanto vai ou pro Roberto ou pro Hospital das Clínicas para poder o paciente ser acompanhado. Entendi. E aí... Não é chegando lá e a gente consegue marcar, não, infelizmente, né? É como se fosse uma regulação. Isso, né? isso. Você vai isso. direcionado. Entendi. Agora, vamos voltar a falar um pouco sobre essa campanha,
né? Que é a campanha Maio Roxo, né? Maio Roxo. É importante, eu sempre falo aqui, a gente sempre, na verdade, são as duas campanhas que a gente mais traz aqui, que são Novembro Azul, Novembro Azul. né? E O da mama, Outubro né? Rosa, Isso. né? Setembro Amarelo a gente também trata bastante aqui. Acho que são as 3 principais campanhas que a gente trata. E eu sempre alerto nessas campanhas o seguinte: é importante ter esse marco temporal, né? Pegar o maio e levar esse assunto para a imprensa, fazer congresso, seminário, debate e tal. Mas é importante alertar que não se resume esse marco temporal, que durante todo o ano as pessoas têm que estar conscientes, né? O poder público tem que estar também fornecendo medicamento, consulta, exame para esse tipo de doença durante todo o ano, né? Acaba que maio é pra gente bater na tecla, né? Exato. Pra ficar entrar por osmose, né? Por repetição. Porque eu confesso que eu não conhecia, não tinha informação sobre isso. Tive que pesquisar para vir fazer essa entrevista. Então, e olha que eu sou jornalista, né? Tenho acesso à informação. Então, imagina aquela pessoa que mora lá em Xorroxó, né? Que não tem acesso à internet, não tem um smartphone e tal, realmente não vai saber. E a gente tem até, nesse mês de maio, a gente tem até fazer também campanhas para ensinar, né? Levar a informação para os colegas médicos, às vezes de PSF, porque justamente vai ser esse paciente lá do interior que começou uma diarreia, Exatamente. que se a gente não tem esse olhar de buscar esse diagnóstico precoce, o paciente muitas vezes se perde e vai chegar com um quadro muito mais agravado. Isso é muito importante porque é o que a gente fala, encaminhar salva vidas. Sim. Então, o fato da gente saber, o médico ou outro profissional de saúde, ele saber e ter consciência e ser honesto também de dizer assim, ó, eu não consigo atuar aqui, o nutricionista também, eu não tenho expertise nessa área, encaminha, porque encaminhar está salvando vidas. Isso a gente fala muito. Então, é muito importante que as pessoas se conscientizem disso também, que não queiram abraçar tudo, mas que encaminhar o paciente para um médico especializado, para um nutri especializado, vai estar salvando vidas também. Agora, existem estudos no sentido de do desenvolvimento de um tratamento para essa doença, de uma cura, na verdade. Tratamento não, de uma cura para essa doença. A cura a gente não tem ainda não. Não tem ainda, né? Muitos estudos estão sendo realizados, a gente tem visto o surgimento de novas drogas, de novas moléculas para o tratamento, né? Moléculas eficazes, mas infelizmente a cura a gente não tem ainda. Por isso que eu sempre reforço que o que acontece muitas vezes? O paciente começa a tomar um remedinho, tô ótimo, melhorei diarreia, tô comendo de tudo, faz o quê? Larga o remédio. Suspende o remédio. E aí a gente acaba que o paciente volta depois. Vamos falar da polêmica do leite. Eu ia te falar isso daí também. O leite é outra que a gente falou pra você. A polêmica. O glúten também pode ou não pode? Diga aí. Não é? Maju vai responder pra gente aí, porque eu sou gastro, o paciente chega pra mim lá, Flora, e aí? Eu vou poder comer leite e falar, peraí, vamos mandar pra nutricionista, não é? Vamos lá. Vamos lá. Então, de uma vez por todas, Rafa, glúten e lactose não tem relação, interferência nenhuma com inflamação e doença inflamatória intestinal, tá? Falando de inflamação, né, que foi aquilo que a gente estava conversando aqui antes, inflamação e leite e glúten não tem relação alguma, tá? O que pode acontecer com o paciente com doença inflamatória intestinal? Ele pode ter uma certa sensibilidade ao leite ou a própria intolerância à lactose, que muitas vezes se confunde durante a doença ativa, tá? Porque, por exemplo, eu tenho um Crohn, quando a minha doença estava ativa, eu tinha uma certa sensibilidade com o leite, mas não era da intolerância à lactose, era o meu momento de doença ativa. Entendi. Então, isso pode ser confundido. Então, o nutricionista, ele entra justamente para olhar isso aqui e fala assim, ó, calma, isso aqui pode ser justamente temporário. A gente pode restringir por um tempo ou diminuir a quantidade, porque isso também tem interferência da quantidade de lactose que se é consumido. O glúten é a mesma coisa, mas não tem relação nenhuma com a inflamação. Eu já ouvi falar em inflamação em decorrência da lactose, né, para quem tem intolerância. Glúten é a mesma coisa? É um processo inflamatório ou é o quê? Não. O glúten, ele tem relação com... A gente tem a doença celíaca. Entendi. Que aí é o paciente que ele... Que a pessoa não pode consumir Não pode. glúten. É diferente de uma intolerância, mas são diagnósticos diferentes, Então, né? trocando em miúdos, o meu problema com glúten vai ser se eu tenho a doença celíaca. O meu problema com lactose vai ser se eu tenho intolerância. Se eu não tenho nenhum desses dois e não tenho as doenças intestinais, eu posso consumir... Não, quem tem doença inflamatória intestinal também pode, mas tem um limite, né? Depende. Pode ser, eu consumo normal, tá? Se eu tiver uma dieta assim, certinha e o nutricionista ensinar como é que faz o caminho, tá tudo certo. A gente consome tudo normal. Entendi. Tá? Como o Maju falou, às vezes no diagnóstico, que eu tô com aquele quadro, eu tô indo mais de 10 vezes no banheiro. Até um paciente que tem uma diarreia aguda, essas viroses que estamos tendo aí na cidade agora, né? As viroses. Se o paciente está no quadro agudo de diarreia, a lactose pode piorar os sintomas, porque a gente não consegue absorver direito, né? É importante falar de diarreia, né? Essas idas frequentes ao banheiro que passa de 10, 20, 30 vezes. É mesmo? Por dia? Por dia. E além do acordar de noite, que é um sinal de alarme, como eu te falei, né? O paciente às vezes está dormindo e acorda 1, 2, 3 com diarreia.
E eu toco de novo no ponto do quanto é importante a nutrição desde o momento do diagnóstico, desde o momento zero que a gente costuma falar, porque quando o paciente ele está entrando no processo de descoberta, não é o momento, ele não já entra com a medicação. Sim. Às vezes demora muito do médico entrar com a medicação justamente porque tem toda uma triagem. Esse é o momento da nutrição entrar porque a gente consegue tirar sintoma mesmo. Entendi. Então, por mais que a medicação esteja ali entrando ainda, a gente consegue tirar uma diarreia de 10, 20, 30 vezes. Então, aquela pessoa que vai ao banheiro 20 vezes por dia, né, e quando identifica que tem algum problema, ele vai no nutricionista, né, e só com a alimentação ele consegue reduzir, né, a intensidade desse sintoma. Só a alimentação sozinha não consegue tratar a doença de Sim, jeito óbvio. nenhum. A gente precisa da medicação. Não vai cicatrizar a mucosa, né? Mas vai aliviar os sintomas. Exatamente. A gente vai conseguir tirar ali os sintomas que estão mais aflorados, né? Enquanto ele aguarda, né, a consulta e a orientação médica. Isso. E é importante também ressaltar que não é só diarreia. A gente também tem um quadro de constipação. O paciente ele consegue... É mais raro, mas Exato. o paciente pode ser bem preso, né? O ser meu, bem por obstipado. exemplo, era mais de constipação do que diarreia. Ficou diarreia depois, oscilou as duas coisas, mas foi mais constipação. E só para ressaltar, Rafa, é até importante falar a questão do diagnóstico, que infelizmente não é tão fácil, né? A gente tem que afastar outras causas infecciosas. Então, esse paciente tem que fazer uma história clínica muito bem feita, um exame físico completo do paciente, porque a gente pode ter alterações de pele, a gente pode ter manifestações extraintestinais associadas, e a gente vai partir para os exames laboratoriais, exame de fezes. O paciente precisa fazer uma colonoscopia, eu preciso ver essa mucosa intestinal por dentro para avaliar, biopsiar, porque a gente tem que afastar outras causas infecciosas, Álcool né? prejudica? Prejudica. E aí, E aí, Maju? Silêncio. Um vinhozinho, pode ser que um vinhozinho. Silêncio, um olhando pro outro aqui. Essa é uma das perguntas assim que mais vem em consultório, tanto para a parte nutricional quanto para a parte Cigarro. médica. Sempre assim, ó, posso beber? Exatamente. E cigarro? Cigarro, com certeza. Cigarro, inclusive, é um dos fatores de risco para abrir o quadro do inflamatório mesmo? intestinal. E o uso de anti-inflamatórios. Anti-inflamatórios, cataflã, né, de mesolita, que a gente usa remédio para doenças anti-inflamatórias, eles podem fazer lesões e até um diagnóstico diferencial. O paciente pode ter processos inflamatórios e ser em decorrência do uso de algumas medicações. Por isso que o diagnóstico não é tão simples. Mas, habitualmente, a clínica é um pouco mais branda. Com álcool, quando o paciente ele vem perguntar se ele pode beber, eu sempre falo assim, seu médico liberou, porque primeiro tem que vir de lá. Se o médico disser assim, tá liberado, é porque ele está em remissão. Sim. Pelo menos uma remissão clínica. Nem que não seja uma remissão endoscópica, uma remissão histológica, que Flora pode explicar aí mais ou menos o que é, para vocês entenderem aí. Não, em relação à remissão, a gente busca, como eu comentei com você, alguns alvos terapêuticos, né? O que é que eu comecei a tratar um paciente, o que é que eu busco para ele? Que ele fique ótimo, que ele melhore a clínica dele, que ele pare de ter a diarreia. Só que a gente tem outros alvos, que é o paciente, se ele tem lesões na colonoscopia, eu preciso cicatrizar essa mucosa. Essa mucosa precisa ficar normal, até porque ela cicatrizada, ela vai funcionar melhor. Sim. E tem alguns estudos já mostrando que além da cicatrização a olho nu, como a gente fala, da endoscopia, da colono, da biópsia também. Então, aquela biópsia que eu mando para a patologia também deve mostrar que já está melhor o processo inflamatório. Então, o paciente que está bem, eu posso falar, socialmente, você pode tomar seu cervejinha, seu vinho. Vá ver com a Nutri se está liberado no seu plano. Eu jogo para ela também. Ela joga para mim, eu jogo para ela. Mas, habitualmente, o paciente bem em remissão, a ideia é ter uma qualidade de vida e a bebida alcoólica faz parte, em alguns casos, da parte social da gente, né? Quando vem a liberação do médico, a gente só ajusta ali qual seria a melhor bebida para aquele também paciente. O cara não vai tomar um barril de cerveja, pelo amor de 30 garrafas de vinho. Isso aí até toma. E às vezes... Esse bigu, Bilu, E você não, Rafa? Eu não tô bebendo, não. Desde carnaval que eu não bebo. Tá no detox, né? Tô no detox. Então, o álcool a gente escolhe Convenceu não, viu? Qual seria a melhor bebida para o momento daquele paciente ali. Sim. Se vai ser uma cerveja, realmente, se vai ser os destilados, eu dou mais preferência aos destilados. E é isso, é tudo muito individual mesmo. E tudo é moderação. Exatamente. Claro. Moderação é a palavra-chave. Pra Agora, comida, pra bebida. Maju e Flora, como é que, em termos de demanda, né, aqui em Salvador, Sim. que chega lá no Roberto Santos, como é muita gente procurando, muita gente detectada, A gente tem aumentado, diagnosticada, a gente tem aumentado o diagnóstico, a gente vê pela quantidade de consultas novas que a gente vê. A gente já tem um retorno grande de Essas pacientes. campanhas ajudam, né? Ajuda a campanha, ajuda o trabalho. A gente tem um grupo nacional que é o GEDIB, né, que é o Grupo de Doenças Inflamatórias Intestinal do Brasil, que eles fazem campanhas, né, pra gente estar levar o conhecimento para os médicos de base, porque a gente
tentar diagnosticar precocemente, é o que a gente sempre bate na tecla, que é o mais importante para nossos doentes. Entendi. Quanto mais acelerar o processo de diagnóstico, menos tempo a É. gente perde, mais qualidade de vida a gente proporciona para esse paciente mais rápido. Que é o que importa, né? Isso. É o paciente. Inclusive, Rafa, domingo agora, domingo é 19, não é isso? A gente vai ter a caminhada do Maio Roxo, a nossa segunda Bacana. caminhada. Vai ser aonde? Do Cristo até o Farol. Do Então Cristo a ao gente Farol. convida todo mundo, sábado, domingo de manhã lá. Começa ser às que horas? 8 horas, 8h30, pra gente fazer essa onda roxa, né? Domingo, 8 horas, do Cristo ao Farol. Isso. Maju Veiga, nutricionista do aparelho digestivo, Flora Fortes, médica gastroenterologista, estarão lá, Sim. né? Nessa campanha também encabeçando. Eu agradeço a participação de vocês aqui, é um assunto importante. Eu acho que falar de saúde é sempre bom, porque aproximar a nossa população, aproximar o nosso leitor, ouvinte, espectador, enfim, dos temas direcionados e ligados à saúde, é fundamental e faz parte do nosso papel, né? Enquanto imprensa, enquanto veículo de comunicação, e campanhas como essa também ajudam bastante. Então agradeço a participação de vocês. Queria que vocês deixassem um recado aí para a turma que está acompanhando a gente. Antes de finalizar rapidinho, a gente só vai falar mais ou menos para nível de informação mesmo, para as Sim. pessoas saberem. Sigam a página Alma Imune, Alma que é o Imune. meu Insta junto com a minha mãe. A gente fala lá sobre doença inflamatória intestinal. Temos Crohn e falamos da nossa experiência em vida real, sem mimimi, né, mostrando a realidade de fato, como acontecem as coisas. E falar também que a gente atende no Brasil e no mundo todo, tá? Entendi. E Flora Forte também. Então, eu acho que a mensagem principal, Rafa, é assim, você que tem em casa aquela diarreia que passou de 1, 2 meses, perda de peso, uma anemia, tá com aquele cansaço diferente, sangue nas fezes e muco, procure o gastroenterologista, porque diagnosticar precocemente, afastar qualquer coisa é muito melhor do que a gente ficar com medo, muitas vezes, de procurar um médico e ficar tendo esses sintomas em casa se arrastando. Acho que o principal é procure o gastro, marque consulta com a gente. A minha mensagem final é que vocês busquem mesmo um profissional especializado de fato na doença, porque isso vai colocar vocês de volta para a vida. Isso. Eu falo por experiência própria, então eu demorei um pouco para ser diagnosticada e eu só fui diagnosticada quando eu realmente caí na mão de uma médica especializada em doença inflamatória intestinal, que pôde me dizer exatamente o que era. E eu nunca tive uma nutricionista, nunca que me dissesse o que comer, o que fazer. Isso piorou muito meu quadro. Então, o fato da gente restringir muito a comida piora muito o quadro da doença, como a gente falou desde o começo. Então, procurem sempre a ajuda do profissional especializado, porque o nosso objetivo é dar a vocês a vida de volta. Tá aí. Recado importante. Maju, Flora, obrigado pela Obrigada, participação. Rafa. Bom dia para vocês. Prazer inenarrável. Valeu. Valeu. Tchau. Valeu, Bigu. Tchau, viu? Bora. Bigu, tira a fotinha nossa aqui, vá. Do